Idiotas. Idiotas. Olá, gente. Vai aqui mais uma opinião idiota. Ditadura é burrice para o país e para quem defende. E eu vou dizer por quê. Lembrando que o nome do nosso canal, o canal dos Idiotas, é uma sátira irônica a esses inteligentes que estão por aí defendendo ditaduras, por exemplo, destruindo o planeta, se matando por religiões e ideologias. Eles são os inteligentes, nós, com muito orgulho, eu sou um idiota. Bom, por que defender ditadura é burrice? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu, quando era mais jovem, vendo as mazelas do capitalismo, a violência do capitalismo, o nazismo, as guerras, a miséria do povo, cheguei a acreditar que as ditaduras socialistas e comunistas eram o meio adequado para enfrentar as ditaduras e a realidade do capitalismo que está aí, mesmo sem a tal ditadura concreta, matando milhões de pessoas. Pois é, eu acreditava nisso. Eu era burro, né? Eu não tinha a compreensão que tenho hoje. E eu vou dizer por que eu era burro. Ora, gente, a história da humanidade provou que não funciona. Nenhum tipo de ditadura. É mais demorado a democracia, você questiona, mas a compreensão do povo evolui. Evolui na democracia, mais lentamente, é mais lento. As ditaduras que foram feitas no mundo, de esquerda, de direita e religiosas, não conseguiram firmar, por exemplo, empurrar como sempre se defendia consciência na marra na cabeça do povo, de jeito nenhum. Todas caíram, né? E eu, particularmente, como eu estou dizendo, eu achava que era a solução. Eu defendia, vamos fazer revolução, vamos implementar uma ditadura do proletariado. Gente, a história, além da história ter mostrado o contrário, eu teria sido um dos primeiros presos se aqui no Brasil a gente tivesse conseguido fazer um processo revolucionário com a esquerda no poder. Porque eu, logo comecei a discordar dos desvios da esquerda, da corrupção, do nepotismo, que estava fazendo igual aos outros, né? Da falta de democracia. Quantas vezes eu briguei dentro dos partidos de esquerda pela democracia? Brigava lá no Acre, onde eu era militante, e começaram a me olhar de cara feia também. Começaram a me tratar como inimigo. Eu sei que aí nessas histórias todas aí, gente, eu disse, não, tô fora, vou cuidar da minha vida. E assim foi, né? Não concordo com essas coisas lá fora. Mas se fosse a ditadura, eu tinha sido preso, torturado e morto. Olha como eu era burro, né? Quer dizer, mas a gente aprende, a história da humanidade está aí pra gente aprender. Então, apoiar ditadura, mesmo que você concorde com alguma parte do que ela propõe, do que os políticos que defendem propõem, é tremenda burrice, né? Primeiro, no mundo moderno de hoje, as ditaduras não têm sobrevivido. Os países mais desenvolvidos e modernos do mundo não são ditaduras. As ditaduras hoje estão na periferia, nos países subdesenvolvidos, nos países menos desenvolvidos, os termos hoje mudaram, nos países de outra categoria, partidos pobres. Ou o Brasil quer ser uma grande democracia, vitoriosa, um país com um povo educado, feliz, com diversidade política, ideológica e social, ou o Brasil vai ser uma republiqueta de última categoria. Eu prefiro e quero o meu país um país grande e uma sociedade sadia. As ditaduras, elas não dão certo, primeiro, porque o mundo não apoia mais. Segundo, porque não, com o processo, elas não resolvem os problemas da sociedade, né? E as ditaduras, como eu expliquei numa explicação idiota aí, tá o vídeo aqui, elas começam, primeiro, perseguindo opositores, depois os aliados que começam a discordar, terceiro, começam a perseguir qualquer tipo de público
ou grupamento que for considerado uma ameaça a seu projeto de poder. Né? E tem uma coisa mais grave. Né? Não há ditadura no mundo, não há ditadura que tenha ocorrido e que ocorra que não persiga, inclusive inocentes. Sabe o que os caras faziam na época da ditadura aqui no Brasil, na União Soviética, no Chile e tal? Os caras faziam o seguinte: se eles tivessem aqueles caras que estavam no processo, torturadores, eles tivessem um inimigo pessoal só porque o cara não gosta dele ou tivesse um problema, eles chegavam dentro do aparato repressivo, clandestinamente sumia com o cara e matava o cara. E depois dizia que o cara era comunista. Em alguns casos, eles denunciavam, forjavam um processo. Olha, o cara é comunista, aí acabou, meu amigo, é pau de arara e morte. O cara é corrupto, pau de arara e morte. O cara é... Então, muitos inocentes são torturados e assassinados nas ditaduras. Sob a filosofia cristã, sob a filosofia de humanidade, não precisa nem ser a filosofia cristã, que eu admiro muito e que eu sigo o caminho do mestre chamado Jesus, que disse: amai o próximo como a si mesmo, e aos inimigos e rezai por eles. Não é moralmente defensável, sob quaisquer aspectos humanitários, a defesa de ditaduras, já que elas perseguem, torturam, que é um crime contra a humanidade, e matam. Tem outro detalhe que eu terminei não falando que eu gostaria de falar. Eles perseguem, por exemplo, empreendedores, empresários. Se aquele empresário, grande empresário, que dá emprego, se nós vivemos num país capitalista, por exemplo, e tem ditadura, mas aquele empresário, ele discorda das formas, da violência, porque estão matando religiosos, estão matando pessoas, estudantes. Esse cara, ele vai quebrar. Eles vão quebrar o cara. Eles vão quebrar o cara. Por isso que nas ditaduras muitos empresários se tornaram colaboradores do sistema com medo de perder seus negócios. Então é isso, gente. Ditadura não resolve, é feia, não é humanitária, é assassina. A nossa solução é outra. É o aperfeiçoamento da democracia. É a quebra da impunidade. É a mobilização popular. É o povo nas ruas defendendo o quê? Democracia, combatendo corrupção. Eu finalizo só chegando agora no Brasil mesmo, claramente, só mostrando uma coisa muito óbvia, que ninguém está enxergando aí. Essas pessoas que vivem defendendo a ditadura do Bolsonaro, que ele defende, né? São pessoas que justificam isso porque os corruptos estão no Congresso, no STF, nós temos que prender todos eles. Eu já falei que primeiros podem até ser ele, mas depois vai todo mundo, né? Vai inclusive os que discordarem. Mas a questão não é essa. Vamos pegar uma prova aqui. Não vou entrar no mérito, porque eu sei que tem muita gente que discorda aqui, embora eu concorde. Qual foi o período que o Brasil mais combateu a impunidade e a corrupção? Foi antes da vitória eleitoral do presidente que defende ditadura, correto? Correto. Foi um juiz, um grupo de procuradores da República e o povo na rua. Se o povo não estivesse na rua ali, não tinha saído nada, não. Você lembra que, sob pressão, o Supremo tomou várias decisões que ajudaram no combate à corrupção? Lembra disso? Você lembra que o Congresso também, sob pressão, também votou? É essa a chave, cara. A chave é mobilizar. Se esse presidente tivesse boas intenções mesmo de combater a corrupção, não tinha aprovado o juiz de garantias, não tinha assim, jogado o Sérgio Moro para fora do seu governo, não estava no Supremo interferindo na Polícia Federal para que inquéritos
não sejam apurados porque estou no Supremo. Sabe o que ele estava fazendo? Com o meu apoio? Ele estava governando e estava chamando o povo na mobilização popular. Não era para fechar o Congresso. Não era para fechar o Supremo. Era para aprovar projetos de lei que ele mandaria contra a corrupção e dizia, agora vamos lá pressionar. E pressionava com respeito. Pressionava com política certa. Chamava os setores sociais para apoiar medidas boas para o Brasil. Não é isso que nós estamos vendo. Na época da Lava Jato, não foi ele que mobilizou o povo, né? Lembra? Foram os grupos aí da internet e o Sérgio Moro estava à frente. Ali sim a mobilização popular foi utilizada para combater a corrupção e não para acabar com a nossa democracia, como hoje se tenta instaurar um governo ditatorial, né, no país para perseguir seus opositores, que é só nisso que ele pensa. Boa tarde. Idiotas. Idiotas.